Irmãos, abri nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, irmãos. O versículo 18, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo diz, irmãos, no versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para quem, irmãos? Para os que perecem, para os que morrem, para os que estão mortos, para os que estão em trevas. Mas para nós, que somos salvos, é o que, irmãos? É o poder de Deus. Então a palavra da cruz, irmãos, é o Novo Testamento. São as palavras que veio ensinando, veio trazendo vida, trazendo luz, trazendo paz do alto, trazendo entendimento da verdade, trazendo libertação, trazendo salvação. Essa palavra, irmãos, é a palavra da cruz. É a palavra que mostra a forma como o ser humano foi resgatado, que o ser humano foi salvo, foi liberto. Mostra a conduta de um Deus que amou o mundo de tal maneira, irmãos, de tal maneira que se fez homem e pagou o preço pelos nossos pecados, e hoje nós devemos tudo a Ele, né, irmãos? A palavra fala que nós não somos devedores à carne, mas somos devedores ao Espírito. Então existe uma vida carnal, existe uma vida terrena, mas existe uma vida espiritual. Existe um reino das trevas, um reino do mundo, né, irmãos? O reino de Satanás, que é onde nós vivemos hoje, mas existe um reino celestial. Existe uma cidade onde nós moramos, mas existe uma cidade que é do céu. Então, tudo isso, irmãos, nós temos que entender em todos os momentos, porque nós passamos por várias situações em todo momento, e isso tem que estar em nossa mente, irmãos, nosso coração também. Aí diz aqui, ó, versículo 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então tudo isso, irmãos, nós encontramos em Jesus. Mas ainda hoje, irmãos, as pessoas elas buscam sinais, ainda hoje as pessoas buscam sabedoria deste mundo, ainda hoje elas buscam tudo isso. E quando se prega a palavra da cruz, é loucura, não é, irmãos? É loucura. Por que é loucura? Ah, porque eles estão cegos. Exatamente. Estão cegos por quê, irmãos? Por que as pessoas estão cegas? O diabo tem poder de cegar o cristão verdadeiro, irmãos? Não tem, irmãos. O diabo tem o poder de ceifar a vida de um cristão e conduzir para o lago de fogo junto com ele? Não tem, irmãos. Não tem. Mas aí, aqui em 2 Coríntios, né, irmãos, capítulo 4, aí vai dizer isso, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, irmãos. Então, o que acontece muitas vezes, irmãos, é que tudo que acontece de ruim, as pessoas jogam culpa no diabo, e tudo que acontece de bom, eles falam que é da parte de Deus, né, irmãos? Isso é uma tremenda mentira. É uma tremenda mentira, porque nem tudo que acontece de ruim, segundo os olhos carnais, é da parte do diabo, e nem tudo que acontece de bom, segundo os olhos carnais, é da parte de Deus, irmãos. Então, o diabo não tem tanto poder como as pessoas pintam. E Deus também não é tão conivente com as coisas como o mundo pinta também, irmãos. Então tem tudo isso aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação do que, irmãos? Da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para quem que está encoberto, irmãos? Para os que se perdem está encoberto. Irmãos, quem são aqueles que se perdem?
Aqueles que se perdem é aqueles que querem andar perdido. São aqueles que querem andar no erro. São aqueles que querem andar segundo o curso do mundo. Aqueles que... É assim, é dessa forma, irmãos. É dessa forma. Isso aí, irmãos, já está na natureza humana. A natureza carnal e diabólica. A natureza humana é assim. Eu estava vendo hoje aqui, eu estava com o Gustavinho ali na porta, e aí passou um cara empinando a moto, né, irmãos? O cara passou empinando a moto. O Gustavo olhou e falou assim, olha lá, pastor, ele deu um grau. Ele deu um grau. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Quer dizer, ele sabe que é perigoso, sabe que não presta. Mas os olhos dele brilhou ali, irmãos. Por quê? Porque o cara deu um grau. Não é? Então, aí eu fui na casa da minha cunhada esses dias, e tem um bebezinho lá, né? Ele começou a andar esses dias. Ele tá na tonquinha dele lá, não consegue nem pedalar, né? Não tem nem pedal a tonquinha. Mas ele tava impulsionando com o pé e dando grau, irmãos, empinando a tonquinha. Com 2 aninhos de idade. Bebezinho. Tava porque ele vê o povo fazendo, não é, irmãos? Vê o povo fazendo. Irmãos, o ser humano é isso. O adulto é da mesma forma. O adulto, ele pega as manias do mundo, o adulto, ele se encanta com as coisas dessa vida, o adulto, ele cresce assim, e ele segue por isso, e não quer se converter, irmãos. Não quer se converter. Chega uma fase da vida dele, quer dizer, Jesus está presente em todo momento, irmãos. Essa palavra já está. Quando cada um dos irmãos nasceram, a palavra já estava aí. Quando eu nasci, quando os irmãos nasceram, quando meus avós nasceram, o Espírito Santo já operava. Já estava aqui já. E as pessoas, elas dão de ombros para a palavra da verdade. A palavra diz, irmãos, que o ser humano, ele fica inexcusável. O ser humano, ele fica exposto só pelas coisas que existem. Então não existe forma do ser humano olhar para aquilo que existe e dizer, não existe Deus. As coisas que existem já mostram que existe um Senhor, que existe um Deus. E quando a pessoa ela sabe que existe um Deus. Irmãos, as pessoas têm curiosidade por tantas coisas. Elas querem saber de tantas coisas. É muito estranho o ser humano não querer entender quem é Deus. O que ele espera de mim. O que ele quer de mim. Por que as pessoas não querem saber? Porque elas não querem ficar expostas diante da palavra da verdade. Elas não querem ficar expostas diante de Deus. É por isso. Então a maldade está no ser humano. E o ser humano ele não quer se libertar dessa maldade. Ele quer conviver com essa maldade. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse mundo ele não é punido por isso. Nesse mundo, ainda, as pessoas podem se prostituir à vontade. Nesse mundo as pessoas podem beber à vontade. Elas podem trair uns aos outros à vontade. O homem trai a mulher e, segundo o mundo, ele é o todo-poderoso. A mulher hoje em dia trai o homem e, diante das amigas dela, ela também é toda poderosa. E assim vai, irmãos. E assim vai. Os filhos se corrompem e os pais aplaudem. Aplaudem. Meu filho é esperto. Está dando chapéu em todo mundo. Está sendo desonesto em tantas coisas e os pais aplaudem, porque meu filho é esperto. E assim vai. A corrupção está dentro de casa, a corrupção está no trabalho, a corrupção está em todo lugar. Mas as pessoas, para se sentirem menos desonestas, elas apontam o mais desonesto que elas. Ó, fulano é desonesto, olha. Por quê? Porque ela quer se esquivar daquilo, mas é uma desonesta também. É corrupta também. Se corrompe. A única palavra, irmãos, que afasta o ser humano da corrupção é a palavra da cruz. É a palavra da cruz, mas por não querer a palavra da cruz, que livra do pecado, que livra da morte, que livra do erro, do engano, livra das trevas. Por não querer essa palavra, aí o diabo vai lá e faz a festa na vida da pessoa. Faz a festa. O diabo não tem poder, irmãos, de impedir ninguém de servir a Jesus. Ele tem poder sobre aquele que se entrega a ele. Então as pessoas se entregam ao maligno todos os dias. Todos os dias o ser humano se entrega ao maligno. E a palavra, ela vem nos orientando. Essa palavra, irmãos, está orientando a quem? Os cristãos. Olha, não se enganem, não se enganem. As pessoas não estão mortas em ofensas e pecados, as pessoas não estão em trevas, as pessoas não estão no pecado, elas não estão nessa forma, porque o diabo é o todo-poderoso e ela não tem chance de sair daquela situação. Não, o mais poderoso é Jesus. O mais poderoso é o Espírito Santo. Essa palavra da cruz é poderosa. Mas as pessoas rejeitam a palavra da cruz, para que essa palavra da cruz não venha dar luz à sua vida, expor aquilo que está errado, para que elas venham ser transformadas, para que elas venham ser geradas de novo. Porque essa palavra da cruz, irmãos, ela põe um ponto final naquela vida e tem que ser gerada outra vida. Então não é um conserto, não é chegar lá e acertar, pôr um remendozinho aqui, um remendozinho ali. Não. Ela vem e fala, não, pera lá, esse pano velho não tem mais jeito, não adianta remendar, é um pano novo a partir de agora. Desfaz isso aí, acaba com tudo isso, vamos fazer do zero. Essa vida não presta mais, essa vida está corrompida, essa vida está propensa ao pecado, ela não tem jeito. Vamos matar isso aí, mata essa criatura,
nasce nova criatura. E a nova criatura tem que ser gerada, tem que ser cuidada, tem que ser lavada pela palavra da cruz. Ah, mas vai ser loucura para os que perecem. Vai mesmo, irmãos. Vai ser loucura para os que perecem. Loucura. Põe isso na cabeça, irmãos. É loucura para os que perecem. A conduta do cristão, para aqueles que perecem, é loucura. É loucura. Não tem necessidade disso. Não precisa de tudo isso. Irmãos, as pessoas, elas entendem de tudo. Podem ver isso. As pessoas entendem de política, elas entendem de assuntos de polícia, assuntos da educação, elas sabem mais que todo mundo. O ser humano é assim. O ser humano, ele sabe mais que o polícia, ele sabe mais que o político, ele sabe mais que o professor, ele sabe mais que o delegado, ele sabe mais que o juiz, ele sabe mais que tudo. É dessa forma. E sabe mais do que o cristão que serve a Jesus também. Eles sabem mais que Jesus. O ser humano é assim. Jesus falou, não se metam com isso. A pessoa, não é assim não. Não é assim não, não é bem assim não, e vai e se mete. Ó, não deve fazer assim. Não. Vai lá e faz. Não, pode sim. E vai. E as pessoas vão. E aí, irmãos, cabe a quem? Cabe ao cristão. Cabe ao cristão entender, pera lá. O mundo tem um curso, eu estou seguindo por outro. O curso que eu sigo é a contramão de direção, irmãos. É a contramão. Os irmãos já tiveram oportunidade de andar na contramão, irmãos. Seja a pé, seja de bicicleta, seja de carro, seja do que for. É difícil, não é, irmãos? É difícil. Vai lá pegar o trem lá no horário de pico lá e entra por um lugar que está todo mundo vindo ao contrário para ver o que acontece. Não é, irmãos? Se não tomar cuidado, é atropelado. Irmãos, é assim que nós andamos todos os dias, em todo momento. A nossa vida é essa. A nossa vida é andar na contramão. A nossa vida, irmãos, é enquanto o mundo está livre por um caminho folgado, um caminho tranquilo ali, ó, que ele pode tomar atalhos, ele pode... É largo, irmãos, o caminho do mundo. Enquanto isso, nós estamos num caminho apertado, e nós só estamos nesse caminho apertado porque nós conseguimos encontrar a porta apertada. Porque o mundo não consegue. O mundo não entra por essa porta, por quê? Porque o mundo quer ver coisas grandes. O mundo quer ver coisas espetaculares. O mundo quer uma palavra, irmãos, uma palavra de sabedoria terrena. O mundo quer sinais. E aí os irmãos falam assim, mas isso aí eu não vejo no mundo, isso aí eu vejo no sistema religioso. É bem isso mesmo, irmãos. É bem isso mesmo. O sistema religioso é isso. Quer ainda sinais, quer sabedoria terrena, é tudo isso. Promessas terrenas, as promessas celestiais não é suficiente para o ser humano amar a palavra da cruz. Não é suficiente para o ser humano olhar, imaginar Jesus na cruz e entender o significado daquilo, irmãos. Ele simplesmente assiste lá a paixão de Cristo lá e vê Jesus sofrendo. E sai de lá, ele sofreu. Eu ia trabalhar, quase todo ano eu ia. Lá em Santana de Parnaíba tinha a peça, se apresentava lá e eu estava lá. E aí o povo chegava lá todo feliz, saía de lá triste, saía de lá, mas que coisa, achando, porque via o que acontecia ali. Irmãos, não sabe nem o significado daquilo. Não sabe. Só vai lá e assiste, e todo ano assiste, e está lá. Mas não sabe o significado. Nós entendemos, irmãos, o significado disso. Nós sabemos o que representa aquilo, nós sabemos o que representa a palavra da cruz. A palavra da cruz tem um significado muito importante para todos nós. Nós temos que empregar força, irmãos, em todo o tempo, para permanecer nessa palavra. Porque tudo é contra o cristão. Tudo é contra. É um sistema maligno que tem nesse mundo que é contra o cristão. Tudo que você fizer, irmãos, tudo que você pensar é contra o cristão, ainda que não seja exposto. Ainda que não seja exposto. Mas o cristão vai ter que, em tudo o cristão vai ter que ter discernimento, irmãos. Porque senão ele embarca junto. Porque essa capacidade o mundo não tem. Porque o mundo está em trevas, o mundo está cego. Mas nós não. Nós temos luz, nós temos Jesus. Nós servimos um Deus que se fez carne, irmãos. Nós servimos um Deus que pagou o preço pelos nossos pecados. Então a responsabilidade que nós temos é muito grande. É muito grande. É como o filho de um pai honesto, trabalhador, e um filho de um marginal, irmãos. O filho do marginal, ele anda à vontade. O pai dele é marginal. Ele anda à vontade. O filho do trabalhador, não, ele tem regras. Ele tem regras a cumprir. Por que ele deve cumprir as regras? Porque o pai dele é diferenciado. Porque ele deve respeito e honra ao pai dele. A mesma coisa somos nós. Nós servíamos antes a um Deus de trevas. Um Deus que era autor e consumador do que, irmãos? Da morte. Um Deus que mantinha cada um de nós em trevas. No engano, no erro. Essa realidade mudou. Como filhos adotivos, nós recebemos regras. Regras de quê? De salvação, irmãos, de libertação. Hoje nós não podemos mais nos confundir no meio do mundo. Não temos mais isso. Acabou para nós, irmãos, acabou. Não podemos mais. E aí, a palavra vem dizendo aqui, em Mateus capítulo 9, irmãos. O versículo 9 também, irmãos. Aqui o título, a vocação de Mateus. Se os irmãos forem lá em Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 5, lá vai estar Levi, né, irmãos? É a mesma coisa. Provavelmente tenha mudado o nome, né?
ele tenha mudado o nome. Acontecia, né, irmãos? Mas é Mateus. Aí diz aqui, Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, a quê, irmãos? Ao arrependimento. Então, Jesus está sentado lá, comendo lá, com Mateus, e muitos que ali ouviam ele, e ele estava ali fazendo o quê, irmãos? Ensinando, né? Ensinando como sempre. E aí, questionaram, né, irmãos? Questionaram, ele está ali comendo ali, junto com os pecadores. E ele diz que ele não veio chamar os justos, né, irmãos? Aqueles que se sentem justos, aqueles que se sentem justificados, se sentem santos, né? Mas não, aqueles que precisam de justificação. A esses ele veio chamar. Ele veio não para os sãos, mas para os doentes, irmãos. Quem é o doente? Doente é aquele que precisa de um médico, né, irmãos? Aquele que assume, né? Eu estou doente, eu estou precisando de ajuda. Então esse é um doente. Esse foi cada um de nós, irmãos, quando recebemos Jesus, ou quando Jesus nos recebeu, foi dessa forma. Nós nos consideramos como doentes, como injustos, e aí ele nos chama, e ele nos separa, né, irmãos? Santifica cada um de nós. Separa cada um de nós desse mundo e passa a cuidar de nós. Mas aqui, os fariseus, eles não se sentiam doentes, eles se sentiam justos. Então, não tem como Jesus fazer nada. Nada, irmãos. Jesus não tem como ele fazer nada na vida do mundo, das pessoas, enquanto elas não entenderem que elas são doentes, que elas precisam de ajuda, precisam de servir a Deus verdadeiramente. Então, isso é necessário, irmãos. É necessário o mundo entender. O mundo entender que a vida que eles levam não serve. O jeito que eles pensam das coisas está errado. A sabedoria que eles buscam, a sabedoria que eles têm, tem que cair por terra, irmãos, por terra. Por terra, não tem outra forma. Então, um pouquinho mais atrás aí, Mateus mesmo, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19, irmãos. Irmãos, nós não temos como buscar duas coisas com a mesma intensidade, irmãos. Não tem como isso. Não tem como, é impossível buscar duas coisas com a mesma intensidade. Não tem como. Não tem como você fazer duas coisas ao mesmo tempo, bem feito. Ou você faz uma, ou você faz a outra. Se você buscar fazer duas coisas ao mesmo tempo, pensando que vai sair bom, não vai, irmãos. Não vai. E isso se refere também ao reino de Deus e ao reino do mundo. Nós estamos nesse mundo e nós precisamos de muitas coisas desse mundo. Precisamos. Muitas coisas é por necessidade mesmo, muitas coisas nós queremos por nosso conforto, e tudo certo, irmãos, e tudo bem. Mas uma coisa nós temos que buscar com toda a intensidade, que são as coisas do alto, né? Aí diz aqui, ó, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Irmãos, aqui está falando de tesouro. Aqui não está falando de bens materiais, aqui não está falando de nada disso, irmãos. É de tesouro. Então, os bens materiais, ele pode se tornar um tesouro na vida do cristão, se ele não tomar cuidado. A fama, o prestígio, a autoridade pode se tornar um tesouro na vida da pessoa. Estabilidade pode se tornar um tesouro na vida da pessoa. E aí é que está o perigo. Aí é onde Jesus fala, não ajuntem essas coisas, esses tesouros aqui na terra. Por quê? Porque a terra é do maligno. Esse mundo é do maligno, tem traça, vai corromper tudo isso daí, não vai dar certo. A ferrugem vai tomar conta disso. O ladrão vai roubar. Mas busque tesouro no céu, onde não tem traça, não tem ferrugem, não tem nada, não tem ladrão. Lá o negócio está seguro. Então, irmãos, o que nós conquistamos aqui nesse mundo, temos que entender, é passageiro. Vai passar, tudo bem. O tesouro tem que estar lá. O tesouro é aquilo que eu busco com toda a intensidade, irmãos. É aquilo que eu priorizo. O que eu priorizo, aquilo é o meu tesouro. Eu priorizo. Então aquilo eu posso priorizar por quê? Porque está lá, está guardado, não tem como ladrão nenhum roubar. Se eu priorizar as coisas dessa vida, irmãos, vai passar. Vai passar, não tem jeito. Aí diz aqui, ó, versículo 21, ó. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também, o que, irmãos? O vosso coração.
Então o meu coração, irmãos, o meu coração, ele deve ser uma boa terra. No meu coração, irmãos, no coração é onde tudo acontece. Onde tudo acontece. No coração é onde o diabo trabalha, no coração é onde o Espírito Santo trabalha, no coração é onde é semeado coisas boas, no coração é onde é semeado coisas ruins. O coração ele pode ser uma boa terra, o coração ele pode estar cheio de pedra e cheio de espinho. Quem que cuida do coração, irmãos? Nós cuidamos do coração. Nós cuidamos do coração. Então quem tem o poder sobre o coração somos nós. Nós temos que cuidar do coração. Nós temos que cuidar da terra. Para quê? Porque eu sei a semente que vai cair lá. A semente que vai cair lá é qualquer semente, irmãos? Não, não é qualquer semente. É a palavra da verdade que vai cair lá. Se eu entendo que é a palavra da verdade que tem que frutificar lá, eu tenho que preparar aquilo lá, irmãos. Agora, o meu coração ele quer receber as coisas dessa vida. Irmãos, para receber as coisas dessa vida, primeiro ponto, endureça o coração. Porque se o seu coração for mole, você não vai conseguir as coisas dessa vida. Então você vai ter que endurecer o coração, você vai ter que ser, como diz o mundo, vai ter que ser veiaco, vai ter que ser tudo isso para você conseguir se dar bem nesse mundo. Porque o mundo é do maligno. A pessoa que é muito simples no mundo não dá certo. Só que Jesus chama o simples para ele. Então vejam que o coração, irmãos, para receber as coisas do alto, ele deve ser de uma forma. Para receber as coisas dessa vida, vai ser de outra. E eu tenho que entender o que eu quero no meu coração. Eu quero o Espírito Santo no meu coração? Eu quero a palavra da verdade? Eu quero que o meu coração esteja nas coisas do alto, meu tesouro? Ou eu vou me contentar com as migalhas dessa vida, irmãos? É isso que eu tenho que entender primeiramente. Onde estiver o meu tesouro, lá vai estar o coração. Então eu tenho que entender isso daí. O que é tesouro para mim? O que é valioso para mim? Por isso que eu digo que não tem como buscar duas coisas com a mesma intensidade, irmãos. Ah, eu quero as coisas do alto, mas eu preciso dessa vida, então eu vou buscar lá, mas eu vou buscar aqui também, Não, busque lá, busque lá. E o que tiver que ser aqui, irmãos, vai ser. Vai ser. Dê o máximo para lá e dê o mínimo para cá. Pronto, acabou. E quando eu falo o máximo para lá, irmãos, o que é isso? É você, é nós estarmos em comunhão com Jesus em todo o tempo, irmãos. É analisar as coisas e saber que Jesus está conosco. Ele está em nós. É como foi pregado ontem, é saber que nós não estamos sozinhos, irmãos. E se nós padecemos, Jesus está ali padecendo com a gente. Se a gente está sendo envergonhado por alguma coisa, Ele está ali sofrendo com a gente. Porque nós não estamos sendo envergonhados segundo o mundo, por fazer coisa errada. Se nós estamos enfermos, Ele sabe o que é um enfermo, irmãos. Ele esteve nessa carne, Ele sabe como que é. Ele sabe o que é passar por uma enfermidade. Só que é necessário que seja gerado em nós novas criaturas e que essas criaturas sejam aperfeiçoadas. Então é necessário passar por tudo isso. E Ele sabe disso. E aí diz, versículo 22, a candeia do corpo são o que, irmãos? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será o que, irmãos? Tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmãos, isso aqui é muito importante. Irmãos, quando nós recebemos a palavra da verdade, nós recebemos a luz, que é Jesus, nunca mais seremos como antes. Nunca mais, irmãos, seremos como antes. Nós recebemos a verdade, recebemos a luz do alto. Se antes nós servimos ao Deus desse século, antes nós estávamos em trevas, nós não tínhamos essa palavra, nós não tínhamos recebido o Espírito Santo, não havia expectativa sobre nós, irmãos. O mundo não tinha expectativa sobre nós. Hoje, as pessoas têm uma expectativa sobre nós. Qual a expectativa que o mundo tem sobre nós? Primeiro, o mundo torce para que o cristão caia. E quando o cristão cai, eles apontam, olha lá, se diz cristão e caiu. Por que isso? Porque a pessoa que está no mundo, ela quer justificar a vida que ela leva. E a única forma dela tentar justificar, pelo menos para ela, a vida que ela leva, é dizer, não deu certo, tá vendo? Não deu certo para ele, não deu certo para ela. Olha lá, falava que servia a Jesus, falava que conhecia a verdade, olha lá, caiu. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu não vou à igreja nenhuma. Por isso que eu não sirvo a nada, por isso que eu creio em Deus. Eu creio em Deus e pronto. É por isso. Olha lá, é igual, a igreja é igual como outra qualquer, tá vendo? É assim, irmãos. Então eles buscam se justificar nisso daí. Então eles têm uma expectativa sobre nós. Quando o cristão é firme, irmãos, não tem o que falar. O cristão ele pode passar pelo que for, mas ninguém vai ter o que dizer, irmãos. O cristão ele é justificado por Jesus. A conduta dele, a postura dele, diz tudo. Diz tudo. Ele não desiste, ele segue adiante, ele enfrenta as lutas, ele enfrenta as dificuldades e está de pé. Podem falar o que quiser, mas ele está de pé. Podem falar o que quiser, mas ele está na honestidade, ele está na sinceridade
ele não se corrompe, ele está ali, ó. E pronto, acabou, irmãos, e segue-se adiante. Mas, antes, não havia expectativa em cima de nós. Antes nós estávamos no mundo, o que nós fazíamos, estava certo, estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Hoje, o cristão que recebeu essa palavra, quando ele cai em trevas, irmãos, quão grande trevas? É muito feio, é feio demais, irmãos. É feio demais. Aquele que não tem a Jesus, aquela que não tem a Jesus, pode fazer o que for. O mundo vai justificar ela, irmãos, vai justificar ele. Ah, traiu a esposa. Ah, mas a esposa devia ser muito ruim para ele. Olha, eu lembro que um dia ela falou tal coisa. Eu lembro que um dia ela fez tal coisa, por isso que ele traiu ela. Vai o cristão, vai o cristão. Cristão não, o cristão, irmãos, é diferente o negócio e tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Então o cristão que cai em trevas, quão grande trevas é, irmãos? Quão grande? Quão grande? Aí diz aqui, ó, versículo 24, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, não tem como servir a Deus e as riquezas. Não tem como servir a Deus e buscar tesouros nessa vida, irmãos, nessa terra. Não tem como isso daí. Ah, eu busco, eu tenho que buscar mesmo, eu tenho que ser alguém. Eu tenho que ser alguém. Irmãos, nós temos que ser alguém no reino dos céus. Aqui nesse mundo nós estamos de passagem aqui. De passagem. Não entre na onda do mundo, irmãos. Não entre na onda do mundo. Pega aquela pessoa mais famosa, pega aquela pessoa mais bajulada, aquela pessoa que ficaram ali o tempo todo bajulando ela, e o tempo todo falando, exaltando ela. Aí ela tá com 20 anos e tá sendo exaltada, aí tá com 30, tá com 40, tá com 50, o negócio começa a ficar ruim já, né, irmãos? Eu sei porque eu tenho, começa a ficar ruim. Aí tá nos 50, aí tá nos 60, aí, irmãos, chega uma hora que o negócio fica feio. Quando morre, acabou, irmãos. Acabou, já era, acabou tudo aquilo. Então, a traça, a ferrugem, o ladrão, rouba tudo, não tem como. O negócio aqui no mundo já começa destruído. Já começa destruído, não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Não adianta se enganar com essa vida. Não adianta se enganar. Versículo 25, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, buscar primeiramente o reino de Deus, irmãos, e a sua justiça. Irmãos, as coisas dessa vida nós temos que buscar sim. Mas aqui está dizendo aquele que fica inquieto. Aquela pessoa que fica inquieta com essa vida. Aquela pessoa que busca de forma desenfreada. Aquela pessoa que está cega para as coisas de Deus e está com os olhos abertos para as coisas dessa vida. É isso, irmãos. Não quer dizer que a pessoa não tem que trabalhar. Tem que trabalhar todo dia. Tem que trabalhar todo dia, tem que trabalhar mesmo, irmãos. Trabalha mesmo. Trabalha para valer. Trabalha para valer. Mas que não seja em busca de tesouros aqui, que não seja confiando nas coisas dessa vida, mas busque primeiramente o reino de Deus. Primeiramente, irmãos, as coisas que são do alto. Meditem em todo o tempo naquilo que é para sempre, irmãos. Para aquilo que é para sempre. Quando deparar com uma situação, lembre-se que Jesus está em nós. Jesus está em nós. Quando deparar com uma dificuldade, lembre-se, Jesus está passando isso conosco. E aí, irmãos, as coisas acontecem. Né, irmãos? Aí as coisas acontecem. Agora, se a minha busca for primeiramente pelas coisas dessa vida, irmãos, eu vou ficar preso às coisas dessa vida, eu vou ficar amarrado às coisas dessa vida, automaticamente. O Deus desse século vai me cegar. Por que ele vai me cegar? Porque os meus olhos estão voltados para coisas desse mundo, irmãos. É dessa forma que ele cega. Ele cega não é botando um tampão, não. Ele cega os olhos do nosso entendimento. De que forma, irmãos?
mostrando as coisas dessa vida, encantando, iludindo os homens com as coisas dessa vida. É assim que ele cega. Ele mostra algo que aparentemente é espetacular, aparentemente é maravilhoso, mas está atrelado ao lago de fogo, irmãos. Não dá certo. De contrapartida, as coisas do alto, elas não são visíveis. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. As coisas do alto tem que buscar por fé. E aí sim, quando a palavra buscar primeiramente o reino de Deus. Então, primeiramente, eu tenho que andar por fé. E é isso que os homens não querem, irmãos. Homens e mulheres não querem. Os cristãos verdadeiros estão desistindo de andar por fé. O cristão verdadeiro, ele está começando a andar por vista. É assim, irmãos. A tendência é isso. Por isso que a palavra, há 2000 anos atrás, ela veio alertando e hoje ela ainda continua alertando. A palavra fala que os dias são maus, irmãos, os tempos são trabalhosos. Quanto mais passa o tempo, mais trabalhoso é. Quanto mais passa o tempo, mais perigoso é viver nesse mundo. Quanto mais passa o tempo, mais difícil é para o cristão. Ah, mas na época de Paulo, os cristãos eram torturados, era lançado lá na arena e o leão. Irmãos, aquilo lá é fichinha. Aquilo lá é o momento que passa ali, pronto, acabou. Eu quero ver hoje a pessoa viver 50, 60 anos diante dessa palavra e andar de forma incorruptível, como Jesus é. É se esquivar da corrupção, é sair da corrupção. Anos e anos e mais anos. E o mundo ali impondo as coisas e o cristão, não, para mim não dá, para mim não serve isso aí. E o cristão lutando contra uma vida inteira, irmãos. Então esse mundo é tão ou mais perigoso do que a arena lá daquela época. Ah, perseguia os cristãos e matava os cristãos. Sim, terrível. Mas e hoje? Hoje a coisa está fácil, irmãos? Hoje está fácil para o cristão, para a cristã? Não está. Não está, irmãos, porque nós não podemos nos corromper. Hoje as coisas, elas vêm para nós de forma lícita. É de forma lícita. E naquela época o apóstolo Paulo já falou, ó, todas as coisas me são lícitas. Nem todas convêm. Imagine se ele estivesse vivendo o que a gente vive hoje. Como que ele teria enfatizado isso aí? Como que ele teria grifado isso aí, teria posto em letras gigantescas. Para a gente estar atento mesmo a isso, porque hoje isso funciona. Funciona hoje, mais do que naquela época, com certeza. Então a palavra ela é viva, ela é eficaz. A palavra, irmãos, ela se renova. Assim como o pecado também, ele toma as formas dele, a palavra, ela serviu ontem, ela serve hoje, ela vai servir amanhã. Então a palavra é espiritual. E nós temos que estar muito atento, irmãos, muito atento a tudo isso. Aí diz aqui, ó, versículo 34, né, ó. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Os dias são maus. Irmãos, as coisas elas acontecem para o mal e elas mesmas se resolvem. É assim, irmãos. Pode ver que é assim. Acontece uma tragédia, não é assim? Acontece uma tragédia. Daqui a pouco se resolve aquela tragédia. E as pessoas esquecem daquilo e está tudo certo, irmãos. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Acabou. Houve uma tragédia, daqui a pouco resolveu aquilo, todo mundo esqueceu, está tudo certo. Ah, mataram o fulano lá. Ah, mataram, o diabo foi lá, ceifou a vida de um. Aí a família está lá chorando, se acabando. Daqui a pouco recebe o consolo desse mundo e está tudo certo e se resolve. Daqui a pouco a viúva já casou com outro. A mãe já passa a cuidar dos outros filhos com mais intensidade porque ele já não tem aquele para cuidar. E tudo se resolve, irmãos, as coisas seguem. A vida segue. Ah, mas era um funcionário exemplar. O que vamos fazer sem ele? Quando a mãe já contrata outro e as coisas começam a fluir também na empresa lá e está tudo certo. E é desse jeito, irmãos. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Não devemos nos preocupar. Não é que eu não tenho que pensar. Olha, eu tenho uma conta que vai vencer dia 20. Olha, falta pouco tempo, eu tenho que pagar essa conta. Louvável, isso aí tudo bem, irmãos. Nós temos que nos preocupar com isso. Quando a palavra fala, é não estar inquieto, a ponto de perder a fé, a ponto de colocar Jesus contra a parede, a ponto de achar que ele não está conosco. É a ponto de eu desesperar. Irmãos, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 28 lá, vai falar das maldições para aqueles que não obedecem os 613 mandamentos, estatutos e ordenanças que tem lá no Antigo Testamento. As maldições. Vai falar ali de enfermidades e uma bem interessante lá, irmãos. Ali fala da loucura. Irmãos, ia ser derramado sobre a vida daquele homem e da mulher que não obedecesse tudo aquilo, a loucura, né? Irmãos, o que mais tem hoje é isso. E quando falo em loucura, irmãos, são tantas coisas que levam o ser humano a ficar louco. É demais, irmãos. Aí é lógico, né? É lógico que a ciência ela acha nome para tudo, né, irmãos? Acha nome para tudo.
Mas nós temos que entender, ó, ali está um estado de loucura. Estado de loucura. Eu trabalhava com um cidadão à noite e a mulher dele tinha depressão. Irmãos, essa mulher fazia um inferno na vida dele. Coitada, não tinha culpa, né, irmãos? Era algo que estava sobre ela ali. Mas ela fazia da vida dele um inferno por conta da depressão. Ele morava num condomínio legal aqui, Nova Paulista. Ele tinha um casão maravilhoso ali. E ela queria sair dali porque ela tinha medo de morar ali, porque estava doidinha já, irmãos. Com segurança, com tudo ali, e ela se sentindo doida, louca. Chegou nesse estado aí. E botava ele à loucura também. Então acharam um nome. E achou nome para tudo. Hoje tem nome para tudo. Mas quantas pessoas estão aí, irmãos, desesperadas, inquietas, e batendo tudo que é tipo de sentimento na vida da pessoa. E aí, Jesus ele vem ensinando, o Novo Testamento, irmãos, a palavra da cruz, aquela que o mundo rejeita, ela vem ensinando, olha, molde a sua vida de acordo com a palavra da cruz, para você não cair nesse laço. Porque se os nossos sentimentos, irmãos, estão voltados para coisas dessa vida, a tendência é essa. Ah, sofri uma traição. Ah, estou desesperado, estou inquieto, vou me matar, entrei numa depressão por causa disso, estou numa crise de ansiedade. Tem um motivo, irmãos. Tudo tem um motivo. Não existe maldição sem causa. Toda maldição ela tem uma causa, irmãos. E a causa hoje, que nós temos a palavra da verdade, a solução é a palavra da cruz. É eu ter a minha vida, irmãos, a minha vida estruturada na palavra da cruz. É eu atentar para os ensinamentos de Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, aqui umas 2 folhas atrás, começa ali Mateus 5, as bem-aventuranças, e busca por aquilo. Vai lá no fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, e vai lá no fruto do Espírito e vê ali o que constitui ali o fruto do Espírito, e busque por aquelas coisas. Ah, mas eu não tenho domínio próprio. Irmãos, domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Domínio próprio. Quantas pessoas que não têm domínio próprio? E o que é domínio próprio, irmãos? Deparar com uma situação e se escandalizar e ir para a loucura. Ir para a loucura. Então, falta o quê? Falta buscar por essas coisas, se adequar à sua vida a essas coisas, não se moldar ao mundo. Porque a natureza carnal, irmãos, ela vai se moldar ao mundo. Ela vai se adequar ao mundo. O mundo vai ditar regras e o ser humano vai seguir. Vai seguir. Por quê? Porque a palavra da cruz não é a estrutura. A palavra da cruz não é o tesouro. As coisas que Jesus ensina não tem tanto valor. E para nós tem que ter, irmãos. Tem que ter. Ah, mas eu estou cansado de ler esse versículo. Estou cansado de ler esse versículo. Irmãos, nós temos como base de fé o Novo Testamento. Eu concordo com os irmãos. Que qualquer um de nós que for ler o Novo Testamento, a gente já leu. Essa palavra não é novidade para nós mais, irmãos. Não é mais novidade. Não é mais. Mas a palavra, ela se renova. A palavra, ela é uma semente. E de repente, eu já ouvi, mas ela não frutificou. Ela tem que frutificar. Por isso nós temos que ter os nossos lombos cingidos. O que é ter um lombo cingido, irmãos? É ter um lombo calejado. É ter um lombo fortalecido. Nós temos que ter. Porque as lutas, elas vêm. O diabo, ele investe contra nossas vidas, irmãos. Investe demais. Vamos mais à frente lá, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, irmãos. Vou ler do 1 em diante aqui. Aqui o título, irmãos. Os deveres dos anciãos, dos jovens, e humildade e vigilância. Né, irmãos? Vai falar de tudo isso aqui. Aqui no versículo 1 diz assim, ó. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero entre eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aí ele vem dizendo aqui, ó, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de quê, irmãos? De exemplo ao rebanho. Irmãos, isso aqui é uma verdade e que muitos não tomam isso por verdade. Por quê? Porque é uma verdade por quê, irmãos? Porque essa herança não é minha. Não é minha, não é do Denis. A gente não está dando isso para os irmãos. Quem deu essa herança aí é Jesus. Então a herança é da parte dele, não é da nossa. Nós não temos domínio sobre os irmãos para obrigar os irmãos a servir Jesus. Mas o que acontece? Quando a pessoa ela quer se perder, quando ela quer seguir o curso do mundo, quando ela quer abandonar a comunhão dos santos, ela vai contra quem? Ela vai contra Jesus, que deu a palavra da cruz? Não, ela vai contra a liderança da igreja, não é isso? Como se a igreja fosse nossa. Como se a herança fosse nós que estivéssemos dando. Tipo assim, eu não quero a sua herança.
Eu não quero a sua herança. Eu não quero a sua palavra. Eu não quero os seus conselhos. Quando, na verdade, a herança, quem nos deu foi Jesus. A palavra é de Jesus. Quem chamou foi Jesus. Quem mantém é Jesus. E ele diz com todas as letras, é necessário estar em comunhão, é necessário fazer parte do meu corpo. Cada um dos irmãos é membro do meu corpo. A palavra dele diz. Então, as pessoas colocam muitas vezes a liderança da igreja como dono da igreja. E quando acha que alguma coisa está errado, para não ficar junto com a liderança da igreja, sai da igreja, como se a igreja fosse. Então, Pedro aqui está deixando claro que não é, irmãos. Não é. Aí diz aqui, ó, versículo 4, ó. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem, irmãos? Aos humildes. Então, ao mesmo tempo que ele fala que os presbíteros, os anciãos, a liderança da igreja ali, não tem que ter domínio sobre a igreja como sendo deles, como sendo... Ao mesmo tempo ele diz, olha, se sujeitem uns aos outros. Se sujeitem uns aos outros, respeitem uns aos outros. Então, nenhum de nós tem poder sobre o outro, mas cada um de nós temos que entender, irmãos, que nós fazemos parte de um corpo e que o corpo tem que ser cuidado e que o corpo tem que ser conduzido pelo mesmo Espírito. Então, o mesmo Espírito que conduz o irmão é o que conduz a mim, é o que conduz o outro, conduz a todos. E aí diz aqui, ó, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa, o que, irmãos? Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui está a chave do negócio, irmãos. Estou ansioso, eu tenho que colocar isso diante de quem, irmãos? Diante de Jesus. É como está lá em Filipenses capítulo 4 também. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes os vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus, através do que, irmãos? Da oração e súplica, não é, irmãos? Então, eu não posso estar, irmãos, inquieto com as coisas dessa vida. Eu tenho que colocar diante de Deus. Irmãos, é impossível que Ele não vá me ajudar. Mas o que falta muitas vezes para nós é fé, irmãos. É confiança. É confiança. É a gente não imaginar que Jesus está passando por aquilo junto com a gente, irmãos. Muitas vezes a gente acha que está sozinho. Ah, eu estou passando por isso, estou sozinho. Jesus não tem nada a ver com isso. Isso é algo que eu criei, é algo que eu fiz. Irmãos, Ele não vai abandonar a gente. Ele não é daqueles que fala assim, não, hoje eu estou com você, hoje você não está bem, eu não estou com você não. Né? Não é assim, irmãos. Se os homens fazem isso, Jesus não faz isso. Hoje você tem o meu Espírito Santo, hoje você não tem não. Que hoje você não acordou bem, você não tem meu Espírito Santo não. Né? Hoje você pecou, então eu vou tirar o Espírito Santo de você. Se arrependa primeiro, depois eu te devolvo o Espírito Santo. Não é assim, irmãos. Não é assim. Mas no nosso íntimo pode vir uma sugestão maligna e a gente pensar isso, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 8, ó, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele anda em derredor, irmãos. Ele brama como leão, ele busca aquele a quem ele pode tragar, aquele a quem ele pode tomar conta, tomar posse. E como que ele vai fazer isso, irmãos? É através do quê? É através da conduta. Então a pessoa ela tem uma conduta ali que é contra aquilo que Jesus ensina. Ali ele já vê, olha, ali está fácil. Ali está fácil, ó, dali vai partir para aquilo, daquilo vai partir para aquilo outro. Não, vou investir ali. E ele investe mesmo, irmãos. O diabo não opera na minha vida. Não, ele não opera na nossa vida, ele opera contra a nossa vida. Porque eu dizer, o diabo está operando na sua vida, o irmão, a irmã pode pensar assim, ele está dizendo que o diabo está dentro de mim. Não, ele está operando contra a sua vida, ele está operando contra a minha vida. E ele faz isso em todo momento. Ele está em derredor. Ele está buscando aquele a quem ele pode tragar, irmãos. Imagina a pessoa que no passado, ela tinha os pecados dela, de estimação, e que ela teve um encontro com Jesus, e ela desistiu daquilo tudo, e hoje ela está na luz. O diabo sabe ou não sabe disso, irmãos? Ele sabe. Aí o cristão toma uma conduta que conduz ele para aquele lugar lá, irmãos. Conduz ele para aquela vida lá. Ainda que esteja longe. O diabo fala, olha, esse rumo aí é o que eu preciso. Começa a investir ali, irmãos. Quando pensa que não, o negócio toma uma amplitude. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. O nosso passado, ele tem que realmente ser passado, irmãos. Esquecendo as coisas que para trás ficam. E temos que esquecer mesmo, irmãos. Porque senão o diabo faz reviver. Faz reviver. Ele é mestre nisso, viu, irmãos? Ele é mestre nisso. Versículo 9, ó. Ao qual resisti firme. No que, irmãos? Na fé.
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Por todo lugar, irmãos. Onde tiver um cristão vai ter luta. Então o que nós enfrentamos, os nossos irmãos enfrentam também. De uma forma ou de outra, enfrentam. E o diabo está em derredor de todos. Ele busca aquele a quem ele pode tragar. Então ele vai procurar uma brecha para poder entrar, irmãos. Ele vai procurar um meio de poder agir. E nós temos que nos revestir para impedir isso daí. Impedir essas coisas, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 10, ó. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá, irmãos. Então ele começou uma obra em nossas vidas e ele vai concluir, irmãos. As lutas que nós enfrentamos são ventos, ventos que vêm e que vão. As dificuldades são obstáculos que nós enfrentamos. O diabo, ele lança obstáculos e nós enfrentamos. Vai passar, irmãos, vai passar. O propósito é esse. O propósito aqui, ó, é aperfeiçoar, irmãos, confirmar, fortificar e fortalecer. Então ele vai nos fortalecer, ele vai nos fortificar cada dia, ele vai confirmar cada um de nós na verdade, ele vai honrar, irmãos, cada um de nós ao tempo certo. Vai honrar o cristão, irmãos. Ele passa por situações vexatórias muitas vezes, mas lá na frente ele vai ser honrado por Jesus. Não é honrado pelo mundo não, irmãos. Se nós olharmos para a dificuldade, a gente pode pensar assim, olha a vergonha que eu estou passando, não é? Olha a vergonha que eu estou passando. Lá na frente Jesus vai honrar. Mas o importante é o quê? É perseverar, é não desistir. Porque Jesus fala isso desde o começo. Ele fala assim, ó, ele fala para os discípulos ali, em Mateus capítulo 10. Ó, vocês vão ser perseguidos, vão ser torturados, vocês vão ser entregues à autoridade. Vocês, ó, vocês vão falar mal de vocês, vão mentir contra vocês. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então o negócio é paciência, irmãos, é perseverança. É perseverar até o fim, é o que basta. Ah, eu tenho pouco entendimento. Viva esse pouco entendimento. Ah, eu conheço poucos versículos. Medita nesses poucos versículos. Ah, eu tenho pouco tempo de leitura. Não tem problema, usa o pouco tempo. Usa, mas usa com alegria, usa com, né, irmãos, com dedicação. Ah, eu posso fazer muito pouco pela obra. Faça um pouco. Mas que seja o seu tesouro. Que seja o seu tesouro. Ah, eu só posso fazer isso. Tudo bem, faz isso, mas que seja o seu tesouro. Estou passando por um monte de dificuldade. Busque alegria, irmãos, isso daí. Saiba que a dificuldade, a tribulação, ela produz a paciência. É com as tribulações que nós aprendemos a perseverar, irmãos. Perseverar. Então, se nós temos uma estatura cristã, é porque lá atrás nós passamos por muitas lutas. Estamos passando, estamos crescendo. Imagina para um bebê crescer o tanto de leite que ele tem que tomar, irmãos. Não é fácil para ele também, irmãos. Toda hora tem que dar uma choradinha ali para tomar uma mamadeira. Imagina o sofrimento, toda hora. Né? As mães nunca sabem quando ele quer mamar. Ele tem que dar um gemidinho ali, ele tem que fazer um gesto. Ele fala, tô querendo comer aqui, ó, dá comida para mim. E não é que nem a gente, que é 3 vezes ao dia, irmãos. É toda hora. Ele tem que dar, né? Tem que ficar pedindo ali. Se ele tivesse entendimento, ele ia pensar assim, né? Ah, não tem sabedoria nenhuma, minha mãe tem que ficar pedindo toda hora. Ela não sabe que eu tenho que comer, não é, irmãos? Mas não, aí faz sujeirinha na roupa, aí vai trocar ele, né, irmãos? E passa por tudo isso para crescer, toda essa tribulação aí, irmãos. E nós, para crescer espiritualmente, nós temos que passar também por luta, irmãos. Temos que nos alegrar nas aflições, nas lutas, né? Saber que o Deus que nós servimos, ele passou por tudo isso e hoje ele se compadece de cada um de nós. Nós temos oportunidade, irmãos, de chegar com confiança ao trono da graça e encontrar ajuda, não é? Ao trono da graça. Então isso é muito importante, irmãos. Amém? Vamos orar, agradecer a Jesus.